Quem acredita em Jesus Cristo só pode usar como referencial a Bíblia? Como foi feita essa junção para montar a Bíblia hoje? Uma das coisas que sempre me afastou das religiões é o fato de uma achar que é melhor que a outra. Como cada um que prega a sua religião acha que a sua é melhor que a dos outros, as pessoas que não têm religião muitas vezes pensam isso. Se eu praticar o bem, eu não preciso necessariamente de um dogma, de uma religião. Tem um versículo aqui que entra em contradição com o cumprimento da lei, né? Que é em Gálatas 5, versículo 4, que fala assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Eu fico muito confusa quando eu ouço o Senhor dizer assim: deixa a Bíblia se interpretar por si só. Se eu for deixar a Bíblia ser interpretada por si só, eu fico muito confusa com isso. Necessita de alguém para poder fazer essa interpretação. E aí me vem uma dúvida maior ainda. Nós dois seres pensantes, podemos interpretar um versículo de formas diferentes. E aí, quem está certo? Eu ou você? Semana que vem, quando o nosso tema será salvação, nós vamos aprender com mais detalhes essa história. Mas por causa dessa desobediência, o ser humano tornou-se um alienado de Deus. E agora nós precisamos voltar para Ele. Então, mas nós fomos criados para viver eternamente. E como eu posso viver eternamente? Eu tenho que encontrar um caminho. A Bíblia é esse referencial que vai me ajudar a encontrar esse caminho da vida eterna. Eu tenho uma dúvida, pastor, a respeito do Manual da Vida Eterna. Quem acredita em Jesus Cristo só pode usar como referencial a Bíblia, porque a gente tem no Espiritismo o Evangelho segundo o Espiritismo e existem outras literaturas também que falam de Jesus, mas eu queria saber assim, qual é o diferencial da Bíblia em relação a esses livros. Muito boa a sua pergunta. Qual é o diferencial da Bíblia? Nós cremos que a Bíblia é um livro que foi produzido pelo próprio Deus. Nós temos cerca de 40 escritores, mas o autor é Deus. Porque, segundo ela mesma informa, Deus escolheu esses homens, a Bíblia os chama de santos homens, para que eles registrassem a história sagrada. O que é a história sagrada? É o trato de Deus com o seu povo desde o Jardim do Éden. Agora, por que a Bíblia ela é mais do que um livro de história, mais do que um produto de uma cultura? Se você pegar hoje os livros que as pessoas valorizam hoje, por exemplo, os escritos de Platão, certo? Platão escreveu várias obras, né? Você tem alguns escritos de Platão e você vai encontrar, quem sabe, aí 25, 27, 30 manuscritos do que ele escreveu. Aí você pega a Bíblia, você vai encontrar 25 mil manuscritos dela ou das partes dela. Então não existe historicamente nenhum livro mais confiável do que a Bíblia. E outro detalhe, os escritores escreveram num período de 1500 anos. Agora, como pode você pegar um Moisés lá da era do Egito e depois um João do Império Romano e eles estarem falando a mesma coisa sem nunca terem se conhecido e viverem em culturas completamente diferentes, numa situação totalmente diferente, e tudo que você lê na Bíblia parece uma nota única. Então essa unicidade da Bíblia é também uma prova do seu diferencial. Então o produto do cristianismo é a Bíblia Sagrada. É por isso que a gente tem só nela o referencial. Muitos escreveram sobre ela. Agora, esses escritos sobre ela terão validades na medida que eles estão escrevendo de acordo com ela e não divergindo do que ela coloca. E o próprio Jesus utilizou a Bíblia para Claro, estudar. Sim. O próprio Cristo, ele citou várias vezes o Antigo Testamento. Essa é uma evidência também de que esse livro tem o apoio dos céus. Ok? Obrigada. Professor, como foi feita a junção desses livros? Esses livros estavam todos juntos? Como foi feita essa junção para montar a Bíblia hoje? Como que esses livros... Excelente pergunta. Muitas pessoas têm essa curiosidade. Então funcionou assim. O último a escrever no Antigo Testamento foi o profeta Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento.
Malaquias morre 400 anos antes do nascimento de Cristo. Então, do ano 400 antes de Cristo até o nascimento dele, você não tem a voz profética. Você não tem nenhum profeta nesse período. É o que os teólogos chamam de as centúrias silenciosas. Foram 400 anos onde não houve voz profética. Então, nesse período, os judeus, que era o remanescente do povo de Israel, que eram 12 tribos, dessas 12, 10 foram destruídas pelo Império Assírio, em 722 a.C., sobraram 2. Essas 2 foram para a Babilônia, em cativeiro, ficaram 70 anos. De lá só voltou um pouco desse povo, que é o que nós chamamos de judeus, porque era parte da tribo de Judá. Esses judeus eram os responsáveis pelos oráculos sagrados, porque Deus confiou ao povo de Israel o registro da história sagrada. Então, nesses 4 séculos antes do nascimento de Cristo, surgiu um movimento, um grupo, chamado a Grande Sinagoga. Eram eruditos judeus nos oráculos, nos escritos bíblicos, e eles então começaram a coletar tudo o que havia sido escrito, desde Jó, que é o primeiro livro que nós temos produzido no Antigo Testamento, escrito por Moisés. Então, tudo que Moisés e os profetas escreveram, eles foram coletando e foram comparando texto com texto para dizer, olha, isso aqui é do profeta Moisés, esse aqui é o que Davi escreveu, isso aqui é o que Salomão escreveu, isso aqui foi Daniel quem escreveu. Então eles pegaram esses grandes homens a quem Deus usou no passado e juntaram suas coletâneas, 39 livros. Por que nós hoje temos tantas igrejas? É porque a Bíblia, mesmo sendo uma só, ela é interpretada de formas diferentes. Esse é o grande problema. Então, hoje, o problema maior que nós temos é de interpretação. Cada um olha para um texto e acha que deve ser interpretado dessa ou daquela maneira. 10 princípios de interpretação da Bíblia Sagrada. Como interpretar as Escrituras? Nós temos que partir para a área da hermenêutica. O que é hermenêutica? É a ciência ou técnica que tem por objetivo a interpretação de textos religiosos ou filosóficos. E aí nós voltamos lá à cultura grega, né? O deus Hermes, o deus mensageiro, que tinha lá asas nos pés e que voava levando a mensagem dos deuses. Daí veio a palavra hermenêutica, do deus Hermes. Primeira regra, considere a Bíblia como ensinando apenas uma teologia. É o que eu falei, ela tem uma nota uníssona. Ela não ensina um tema de 2 maneiras. Do Gênesis ao Apocalipse, você vai perceber que a Bíblia, ela fala a mesma coisa. Vamos dar um exemplo. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Quem disse isso? Paulo. Aí vem Tiago. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. E aí? Esse texto está coadunando um com o outro? Ou eles estão em opostos? Eles estão, aparentemente. Aparentemente, eles estão falando coisas diferentes. Parece que há um contrassenso entre Paulo e Tiago. Mas se a Bíblia tem uma única teologia, eu tenho que entender o que eles estão dizendo. E é muito simples. Paulo está escrevendo uma carta para os cristãos em Roma que esperavam ser salvos praticando obras. Então, a nota tônica do livro de Romanos é que nós somos salvos pelo Evangelho. Lá no capítulo 1:16 ele vai dizer, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E no verso 28 do capítulo 3, nós somos justificados pela fé, independente das obras. Então, o foco de Paulo é combater salvação pelas obras. Agora, o que Tiago está fazendo? Tiago está dizendo para uma igreja que achava que podia ser salva pela fé, mas e ficar ociosa. Então você, eu estou salvo e não preciso fazer nada. Não, o que Tiago está dizendo é o seguinte, quando alguém é salvo, a expressão dessa salvação é através das obras. Então você pratica a boa obra não para ser salvo, mas porque você foi salvo. É o que Paulo vai ensinar também em Romanos 2:9. Nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, quando você percebe que a Bíblia tem uma única teologia, aí você entende que a ênfase de Paulo
é na fé, porque tinha gente querendo ser salvo pelas obras, mas a ênfase de Tiago é que nós temos que praticar boas obras porque nós fomos salvos. Então, eles não são excludentes, eles se complementam. E a gente entende isso quando percebe que a Bíblia é uma teologia só. Sim, amiga? Eu tenho duas Rosane, dúvidas. né? Suzana. Suzana. Uma das coisas que sempre me afastou das religiões é o fato de uma achar que é melhor que a outra, né? A minha pergunta é assim, qual a visão, né, da Igreja Adventista em relação a isso? Porque, né, já é junto a pergunta, se uma pessoa que não tem religião, mas acredita em Deus, na forma como concebe, se ela também, para os adventistas, seria salva ou não. Porque, na verdade, assim, um dos questionamentos sempre foi esse, como cada um que prega a sua religião acha que a sua é melhor que a dos outros, as pessoas que não têm religião muitas vezes pensam isso. Se eu praticar o bem, eu não preciso necessariamente de um dogma, de uma religião. Eu posso praticar, porque a gente também vê muito isso, gente que tem religião, mas não pratica o bem. Uhum. Então, isso é uma pergunta. E, assim, o que a Igreja Adventista pensa sobre isso? A Igreja Adventista ensina que a salvação ela é através de Cristo mediante a fé, independente de igreja. Se eu disser para você, ou se os adventistas ensinassem que você, para ser salvo, tem que ser um adventista, como se salvaram as pessoas que viveram antes de surgir a Igreja Adventista? Sim, mas eu digo assim, tem que ser cristão, tem que acreditar em Jesus Claro, Cristo. aí vem um ponto. Só Jesus salva. Então eu sou salvo em Jesus Cristo e por Ele. Agora, se eu não creio em Jesus Cristo como meu salvador pessoal, para mim não há salvação. Então, salvação é uma pessoa, é Jesus Cristo. E isso independe de igreja. Agora, a igreja tem um papel importante? Tem, fundamental. E qual é o grande papel da igreja? A Bíblia diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. É a igreja que tem que apontar o caminho. É a igreja que dá a ética do reino, a ética do cristão. É a igreja que tem que dizer o que é certo e o que é errado, com base na Bíblia. Daí vem a função da igreja. Então, a função da igreja é arrebanhar as pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador e ajudá-las na sua jornada espiritual. Essa é a função da igreja. Agora, é claro que a salvação independe de uma placa de igreja. E Ana? Eu fico muito confusa quando eu ouço o senhor dizer assim, deixa a Bíblia se interpretar por si só. Vamos voltar lá no primeiro exemplo de Paulo e Tiago, né? São antagônicos o que está dizendo lá naqueles dois versículos, né? Se eu for deixar a Bíblia ser interpretada por si só, como é que vai ficar minha cabeça? Uma coisa fala que não existe fé sem obra e o outro fala que você precisa da obra para ter fé. Mais ou menos isso. Então, eu fico muito confusa com isso. Eu acho que essas interpretações, assim, a meu ver, naquele primeiro exemplo, necessita de alguém para poder fazer essa interpretação. E aí me vem uma dúvida maior ainda. Nós dois seres pensantes, podemos interpretar um versículo de formas diferentes. E aí? Quem está certo? Eu ou você? Ok. Nós não tivemos tempo aqui, mas eu simplesmente dei um lampejo no assunto. Para nós chegarmos às conclusões que a Bíblia quer que nós cheguemos, a gente tem que pegar Romanos 3, 28, ir lá para a carta de Romanos, para o capítulo 3, ler o capítulo 3 e depois ler o livro de Romanos. Aí você entendeu o que Paulo quis dizer. Porque veja, se em Romanos 3, 23, Paulo está dizendo que a obra não tem valor, por que é que em Efésios 2, 10, Paulo diz assim, Efésios 2, 10, nós fomos criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Você entendeu? Então, aquilo que Paulo aparenta estar dizendo, nós temos que olhar para o que o autor diz no livro como um todo. Então, isso é olhar para o contexto imediato, depois para o contexto amplo. Então, se a Bíblia não ensina
Então, e Paulo parece estar ensinando, então ele não está ensinando de fato. É só uma impressão que eu tive. E essa impressão se desfaz quando eu vou para o texto. Então, qualquer pessoa que lê a carta de Romanos, e depois o que Paulo escreveu sobre obras também, ele vai concluir que Paulo está dando uma ênfase naquele verso contra a salvação pelas obras, e não que a obra não seja importante. Tiago, por outro lado, que escreveu uma carta só, e você quando lê os 5 capítulos do livro de Tiago, você vai perceber que Tiago não está falando contra a fé. Ele também prega a favor da fé. Ele só está enfatizando de que se você tem fé, ela vai ser evidenciada na prática das boas obras. Então, o que Tiago busca é uma coisa, o que Paulo busca é outra, mas elas não são antagônicas. E eu só posso concluir isso quando eu analiso o texto dentro do seu contexto, em Romanos e em Tiago. Então, é por isso que, de fato, existem textos que são necessários um aprofundamento. Agora, sem esse aprofundamento, eu posso ficar com uma visão parcial e achar que há conflitos. Mas quando eu vou para o texto, eu descubro que não há. Como eu dei um exemplo para você. Se Paulo está dizendo que a obra não tem valor, por que ele disse em Efésios 2,10 que nós somos criados para boas obras? Bom, então ele está querendo dizer outra coisa em algum lugar. É assim que a gente vai chegando a um consenso da Bíblia. Tá? Mas é um exercício, viu, Hannah? É verdade, é um exercício. É. Mas é que Jesus falou, né? Jesus falou assim, nós temos que procurar investigar a Bíblia como alguém busca um tesouro na terra. Não é superficialmente que você acha o ouro. Você tem que cavar a fundo, né? O mineiro, ele cava, até achar a pérola preciosa. Nós temos que fazer o mesmo. Então, a gente não pode se contentar com a leitura superficial da Bíblia. Sabe qual é o nosso grande problema da humanidade em geral? Você, por exemplo, gastou 4 anos numa faculdade de psicologia? 5 anos. Você é uma psicóloga, entende os ramos da psicologia. Aí você é um promotor de justiça. Quantos anos no direito? 4, 5 anos, certo? Você também é um advogado. Quantos anos? Bacharel em direito. Você é uma professora em letra, em história. Quantos anos? 4 e mais 2, mais 4 de pós-graduação. 8 anos. Aí, quer dizer, aí a gente quer dominar a Bíblia lendo um verso por dia. Então, é por isso que o cristianismo, os cristãos brasileiros, sofrem tantas dúvidas na Bíblia. Porque a gente se dedica a áreas do conhecimento, e isso é importante, ninguém está minimizando nada disso. É muito importante nós crescermos em qualquer área do conhecimento, principalmente que beneficie a humanidade, que traga benefícios, mas a gente não pode deixar de lado o livro sagrado. Então, se a gente dedicasse 1/10 à Bíblia do que dedicamos às áreas que nós escolhemos para trabalhar na vida, a gente conheceria muito mais de Bíblia do que conhece. Então, infelizmente, o povo brasileiro deixa a Bíblia de lado e, infelizmente, tornou-se escravo dos seus líderes religiosos. E dependem exclusivamente daquilo que vai ser apresentado no púlpito da igreja no final de semana. E se lá ele é alimentado, ele até sobrevive. Se lá ele não é, ele passa a viver um cristianismo de fachada. Essa é uma realidade da igreja brasileira. Então nós precisamos, esse é o grande desafio para todos nós, gastarmos mais tempo com a Bíblia. Esteja disposto a aceitar coisas novas, mesmo que conflitem com suas ideias anteriores. Por quê? Porque todos nós temos ideias, porque nenhum é isolado. Nós somos produtos de um meio. Nós somos formados no meio. Então, todos vocês chegaram aqui com conceitos. Vocês aprenderam isso com os avós, com os pais de vocês. Então, vocês estão com os conceitos formados. Então, a gente, quando põe o pé num terreno sagrado para estudar a Bíblia, uma das coisas é o seguinte, eu tenho que abrir meu coração e dizer assim, olha, o que a Bíblia quer dizer? O que ela quer me ensinar? Eu vou deixar que ela fale para mim, que o Espírito de Deus fale para mim através de sua palavra. É isso que nós queremos. Então, amigos, se nós olharmos a Bíblia com esses olhos, nós vamos entender essa verdade. E o livro de Deus fará diferença em nossa vida. Porque eu não conheço nenhum outro livro sobre a face da terra, por mais importante que seja na construção de conhecimento,
na informação, por melhor que seja, eu não conheço nenhum outro livro que tenha o poder que esse livro tem. Você nunca vai encontrar um outro livro que faz o que esse livro faz. Esse livro tem o poder de pegar um ébrio e fazer dele um pai de família responsável. Ele pega uma mulher que vivia lá nas drogas, na prostituição, e faz dela uma mãe responsável, uma esposa fiel. Ele pega alguém que pensava em se suicidar, tirar a vida, e enche a vida da pessoa de significado. Esse livro faz isso pela gente. Ele pega uma criança e coloca no caminho do crescimento, da bênção do Senhor, da bênção para o próximo. Então, esse livro é extraordinário. E eu queria que você pensasse nisso. Qual é o apreço que você tem por esse livro? Quanto você ama esse livro? Quanto tempo você tem gastado com esse livro? Há muito tempo, quando te conheci, ia dormir pensando no teu amor, e em meus sonhos via teu rosto, e ao acordar eu sonhava ainda mais. Eu tinha prazer em pensar, orar, falar de ti. Eu ansiava te ver, te conhecer, te ter. Primeiro amor, quero sentir no coração, ó Deus, o forte ardor, aquele abraço que mudou o meu interior, e não te ter apenas como o meu Senhor, mas meu único, maior, eterno amor. Primeiro amor, pra reviver aquela vida tão superior, aquele tempo de paixão, de fé e de fervor. Cabe somente a mim a decisão de ser melhor. Decido agora então voltar ao primeiro amor. Passou o tempo e eu te esqueci. Aquela chama se apagou dentro de mim, e outros amores tão tentadores não conseguiram preencher meu coração. Hoje eu venho com frio, cansado e vazio, certo que posso voltar contigo ao início. Primeiro amor, quero sentir no coração, ó Deus, o forte ardor, aquele abraço que mudou o meu interior, e não te ter apenas como o meu Senhor, mas meu único, maior,
eterno amor, primeiro amor, pra reviver aquela vida tão superior, aquele tempo de paixão, de fé e de fervor. Cabe somente a minha decisão de ser melhor. Decido agora então voltar ao primeiro amor.